todos, meu nome é Juliana. Hoje nós estamos aqui com a professora Ana Patrícia, docente do BCE. Primeiramente, muito obrigada, professora, por participar do projeto. Eu que agradeço, um prazer falar com vocês, deixar esse registro bonito em comemoração aos 10 anos desse bacharelado, que tive o prazer de participar desde o seu primeiro ano, e estou à disposição para esclarecer dúvidas e falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Obrigada, professora. Bom, então, em primeiro lugar, eu gostaria que fizesse uma breve apresentação. Sim. Maravilha. Bom, eu começo a minha formação em administração, né? Fiz administração de negócios empresariais, numa época em que a administração era talvez o principal curso dentro das sociais aplicadas demandada, isso lá em meados dos anos 90, bem no comecinho da década de 90, fiz a minha graduação em administração, depois fiz um lato sensu, uma especialização também em gestão de negócios, isso na Califórnia. Em seguida, e concomitantemente a este processo, tive algumas empresas, né? Então, até então eu não estava ainda vinculada ao meio acadêmico, então tive a oportunidade de abrir 2 empresas, uma no mercado financeiro, depois outra no mercado de confecção de roupas, no atacado, né? E quando finalizei a minha graduação, estive numa primeira inserção no mundo das palestras, fiz uma palestra a convite do Sebrae, para falar sobre gestão de negócios empresariais por pessoas jovens, né, por jovens empreendedores, e a partir daquela experiência eu pivotei, né, eu saí do meio empresarial, para onde eu também fui contratada por empresas, mas depois também abri as minhas, e resolvi, fui capturada pelo meio acadêmico depois dessa experiência que foi muito positiva com a minha palestra, né? Me deixou com aquela sensação de que, puxa, acho que eu gosto disso, gosto de me dirigir às pessoas, falar sobre a experiência que eu tenho. Até então, a experiência que eu transmiti nessa palestra com o Sebrae foi uma palestra muito empírica, né, baseada na experiência que eu tinha com as empresas que eu tinha aberto, mas ali eu resolvi reavaliar as bases da minha trajetória profissional, foi quando eu passei a compor o mestrado, né? Fiz um mestrado em administração, meu trabalho de mestrado rendeu bons frutos, eu discuti à época todo o desenvolvimento de e-commerce no Brasil, que ainda não experimentava o desenvolvimento de negócios em e-commerce. Eu trabalhei particularmente com os processos na internet para desenvolvimento de produtos, especialmente de bens duráveis, falava na época sobre e-commerce e desenvolvimento de produtos do setor automotivo, que na época era muito novo, né? E, com isso, eu tive bons frutos, bons resultados, publiquei livros fora do Brasil, dentro do Brasil, e isso estimulou a avançar para um doutorado. Fiz um doutorado na Unicamp, em política científica e tecnológica, discutindo e tendo formações conectadas à economia, a gestão e a política de inovação tecnológica, daí a minha relação mais fiel aos estudos ligados à inovação, né? No meu doutorado, eu discuti aspectos ligados à gestão de tecnologia e inovação em empresas do setor cosmético, e, de certa forma, toda a minha formação lidou com essa discussão que tem como fio condutor a inovação, pelo ponto de vista da gestão, do ponto de vista da política de inovação e do ponto de vista da economia da inovação. Acadêmico, eu comecei não só nas universidades públicas, mas especialmente nas privadas, então dei aula em muitas instituições privadas, tanto em disciplinas da administração, como algumas disciplinas da economia.
passei por diversas universidades privadas, mas depois que eu trabalhei na Unicamp, depois que eu me doutorei, ainda continuei vinculada à Unicamp, fazendo pesquisa, até que prestei o concurso em 2009. Fiz o concurso em 2009, na cadeira de Economia da Inovação, né? Economia da Inovação, e fui aprovada em primeiro lugar, e desde lá até aqui, estou vinculada ao Bacharelato de Ciências Econômicas da UFABC. Muito obrigada, professora. É uma trajetória riquíssima, parabéns. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência com o BCE. Você falou que você passou por diversas instituições privadas e públicas, então tem um conhecimento muito vasto, tem uma diversidade de projetos pedagógicos que você acompanhou ao longo da sua formação. Eu queria que você destacasse alguns pontos que são diferentes na sua visão ou que são interessantes para você em relação ao curso da UFABC. Bem, de fato, acho que eu estou na UFABC, particularmente no BCE, desde a sua concepção, né? O BCE, à época, tinha um corpo docente de, no máximo, 6 professores, eu estava entre eles, então eu tive a oportunidade de conviver e de me envolver com todo o processo de desenvolvimento do Bacharelado de Ciências Econômicas da UFABC. Talvez a grande marca que nós carregamos e que particularmente considero muito caro, até porque eu sou prova viva de que interdisciplinaridade é importante, é interessante, eu sou a prova viva disso, né, porque eu transito por temas e por áreas de competência que são congêneres, mas não são as mesmas coisas, né? Falo de política científica e tecnológica, falo de economia da inovação e falo de gestão de tecnologia e inovação. Eu acho que esta discussão interdisciplinar, que me parece muito importante, tanto é que foi base da minha escolha de vida profissional, em certa medida se reflete no projeto do BCE. Na UFABC nós carregamos o DNA da interdisciplinaridade, e isso também acaba recaindo sobre a construção dos objetivos do BCE. O BCE, nesse sentido da UFABC, ele tem também no seu DNA, e carrega isso com muito orgulho, essa capacidade interdisciplinar de formar economistas com skills diversos e que tem a capacidade crítica de ler os fenômenos que estão dentro do arcabouço da economia a partir de diversos óculos. Bom, professora, agora eu queria que você falasse um pouco sobre a sua jornada na instituição, não só como docente, mas se você participa de algum projeto, grupo de estudo. Tá, muito bem. Bom, dentro da UFABC eu tenho 2 grupos de pesquisa, naturalmente vinculados às nossas questões de inovação. Evidentemente que a minha preocupação hoje, ela não se restringe à discussão da inovação. Eu tenho alguns temas que eu tenho me debruçado e que também são fontes de pesquisa e que eu tenho também uma enorme satisfação em estudar, orientar e fazer projetos que circundem nesses grandes temas, né? Então, claro, eu falei da economia da inovação, mas também tenho estudos importantes no campo da economia industrial, bioeconomia, biotecnologia e economia também, gestão de inovação tecnológica, desenvolvimento de negócios, hard science, de conteúdo tecnológico, toda a discussão de desenvolvimento econômico regional, então economia e desenvolvimento regional, economia e desenvolvimento sustentável, são também outras preocupações de pesquisa que eu tenho. E aí, dentro desse grande cardápio de temas ou de agendas de pesquisa que eu particularmente tenho interesse em estudar, dentro da UFABC, eu tenho 2 grupos de pesquisa que são cadastrados no CNPq, que já tem uma jornada de quase 10 anos de assuntos e de produtos que nós acabamos fazendo por conta desses grupos de pesquisa, um deles vinculado à preocupação sobre as políticas de ciência, tecnologia e inovação, e um outro que se chama Laboratório de Empreendedorismo e Inovação, onde a gente também discute aspectos também contemporâneos, avançados,
de gestão de tecnologia, de inovação e de gestão de negócios de base tecnológica. Fora da instituição, eu recebi um convite mais recentemente, no início deste ano, e componho, gerencio, sou uma das coordenadoras da área de pesquisa para inovação da FAPESP. Então, hoje sou responsável por coordenar os programas de apoio à pesquisa em empresas de pequeno e médio porte para inovação, cujos aportes, cujos recursos sejam concedidos pela FAPESP. Então, a gente apoia a pesquisa inovativa, P&D, em empresas de pequeno e médio porte. Obrigada mais uma vez, professora. Falar um pouquinho sobre essas áreas de pesquisa, por gentileza? Ok. Bem, a minha grande preocupação, seguramente, o cerne da minha discussão é sempre a inovação, Inovação, especialmente a tecnológica, mas outros fenômenos inovativos que não só empresas, mas também organismos que não sejam vinculados ou pautados para atuar no mercado possam e precisam ter. Então, inovações organizacionais, inovações mercadológicas, inovações em institutos públicos e privados de pesquisa, no governo, inovações de forma bastante ampliada, tem sido uma preocupação que eu tenho nos últimos anos. Mas também, correlato à própria preocupação da inovação e, portanto, economia da inovação, uma das frentes principais da agenda de pesquisa, também trabalho com economia industrial, até pela formação que eu tenho em administração, há uma preocupação importante na discussão das estruturas de mercado, das estruturas setoriais, das atividades que elas desempenham com paridade competitiva ou não, sua situação em relação a mercados internacionais, políticas industriais, políticas tecnológicas dirigidas a indústrias e que, portanto, estão dentro dessa preocupação da economia industrial, passa a ser também um dos focos de pesquisa que eu tenho, E outros temas também acabam sendo conectados a essa discussão, Então, bioeconomia, biotecnologia, propriedade intelectual, transferência de tecnologia, relação universidade-empresa, tecnologia e desenvolvimento sustentável, até por conta da atividade que eu desenvolvi, minha pesquisa no doutorado, empreendedorismo, hard science, empreendedorismo de base tecnológica, porque também é um tema muito caro, até por conta da minha trajetória na agência de inovação, eu dirigi a agência de inovação da UFABC por 8 anos, então a gente desenvolveu uma série de rotinas, de ferramentas, criamos importantes marcos dentro da agência de inovação que estão à disposição de toda a comunidade da UFABC, como a incubadora tecnológica, como a inscrição de uma base importante de entidades estudantis, toda a tutela das pesquisas da universidade que se convertem em patentes, nós também desenvolvemos rotinas, criamos um processo bastante otimizado de pesquisas que são patenteadas. Então, tudo isso que faz parte da minha trajetória também se converte em pesquisa, no campo da economia industrial, no campo da economia da inovação, política de inovação e gestão de negócios hard science, ou de conteúdo tecnológico. É isso. Eu queria te agradecê-la mais uma vez. Imagina que agradeço.